se alinhariam mais com a vida. Nossa, verdade, tem que colocar para gravar. Se alinharia muito mais com a vida que você realmente quer. Então eu convido vocês, a mais do que tudo nessa aula também, deixar de lado essas resistências, esses limites que a gente geralmente coloca de coisas que são possíveis ou não para a sua vida, né? Muitas vezes a gente tem sim sonhos grandes ou teve, né? Porque você teve sonhos grandes, você sentia que você era muito capaz, mas tantas vezes que você tentou mudar e não conseguiu, tentou realizar e não conseguiu. Parece que vem um ciclo de frustração, 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 que chega uma hora que você fala, cara, será que eu não vou conseguir mesmo? Melhor desistir, melhor falar, ai, deixa então. Que é frustrante, né? Você saber de toda essa potência que você tem e não conseguir realizar. Mas aqui eu convido vocês a ignorar completamente essa voz da resistência, ignorar completamente essa voz que fala que você já tentou de tudo, tipo, o que que é tudo, sabe? Você já, ai, fez o que deveria. Não, existe um caminho que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, que genuinamente é muito mais simples, é muito mais prático, porque eu, né, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito eu não gosto de fazer, sei lá, coisas por 3 horas todos os dias. Eu gosto de coisas que realmente são compactas, mais profundas ao mesmo tempo. Então, eu quis, né, trazer esse conhecimento geral para ver que vocês estão aqui e que não é à toa. Bom, vamos lá. Então, é só um combinado. Todas as vezes que vocês tiverem um insight, você fala assim: caraca, que massa isso! Vamos falar aqui no chat ahá, que é tipo, ahá é quando a gente tem um insight muito grande, que eu vou escrever aqui, porque eu não sabia como escrever ahá, que é H-A-H-A, ahá. Então, você teve um insight, você teve uma coisa que, tipo, caraca, massa, entendi alguma coisa, vocês mandam aqui no chat, combinado? Ahá. Fechou. Então, vamos lá. Hum. Eu tô amando a Lu, que já tá com o caderninho, todo mundo que já tá com caderno, ó, a Lara também acho que já tá com caneta, tudo. Maravilhosas, porque isso muda tudo, tá? Isso muda tudo de verdade. Vamos lá, gente, que eu tenho algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Eu geralmente só falo o que tá na minha cabeça, mas aqui eu quis trazer algumas coisas que eu sinto que são muito importantes de trazer, tá? E depois eu vou ler tudo. Ah, já teve a. Eu tô amando esses assuntos. E depois eu vou responder todas as perguntas de vocês. Eu vou abrir esse espaço pra gente trocar mais, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, por que eu escolho falar sobre potencial desperdiçado, né? Por que esse tema? Porque exatamente dentro do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, existem vários temas que eu posso falar. De ciclos repetitivos, de ai, você não gostar de você internamente, ter uma ruim relação com você mesma. Existem 1 milhão de abas que eu posso abrir quando o assunto é autoconhecimento, né? Só que, ao meu ver, todos esses assuntos, literalmente todos, eles se voltam para um só, que é uma falta de reconhecimento interno, né? Essa falta de autoconfiança, falta de você se reconhecer quem você é, falta de você agir com o potencial que você tem, ela vem para essa mesma coisa, que é a falta, esse desperdício do potencial, né? Essa eterna, esse potencial desperdiçado que eu falo que é esse eterno potencial, né? Essa sensação de eu tenho muito que realizar, eu poderia, no fundo, eu sei que eu poderia realizar grandes coisas, mas eu não faço o que deveria ser feito, eu não confio em mim mesma para sustentar as minhas emoções, eu tenho várias ideias geniais, ideias que eu, assim, sei que daria certo, mas o que eu faço? Qual que é o próximo passo? O que de fato, né? E aí falta coragem, falta clareza, falta direcionamento, falta uma sensação interna de eu consigo. Então, para mim, quando a gente fala de autoconhecimento, todas as coisas que a gente pode abrir, de ciclos repetitivos, tudo volta para essa mesma coisa, que é falta de autoconfiança e de movimento estratégico, que é esses dois pilares que eu vou trazer aqui com mais profundidade. Esses dois pilares, que o primeiro, essa grande base, é a falta de autoconfiança, porque a autoconfiança não é uma coisa performática, tá? Quando eu falo de autoconfiança, eu não falo de eu vir aqui e falar, gente, olha, eu fiz babyliss, blá, blá, blá. Essa autoconfiança de você se sentir bonita é 1/10 do que é a autoconfiança na prática. A autoconfiança não tem nada a ver com a performance de você fingir se achar bem, fingir se achar boa, fingir estar bem com você mesma. A autoconfiança, ela é muito mais profunda. Ela é muito mais profunda que isso. Porque ela é você. O que que é autoconfiante, né? Auto de si, você estar com você mesma, confiança. A confiança é um reconhecimento de quem você é. É um saber-se quem você é. É ter a certeza, a segurança,
O saber quem você é vai muito além, assim, muito, muito, muito além de como você se vê. Como você se vê é automático depois. Quando você genuinamente tem essa autoconfiança que vem de dentro, que vem de um sistema nervoso regulado, que já é um tema que eu vou entrar, que vem de uma segurança física em você com você mesmo, uma sensação assim de, cara, eu tô bem, tá tudo bem, eu me tenho, eu gosto de quem eu sou, eu honro a minha história, eu me trato bem internamente, eu tenho uma relação interna comigo mesma de me comprometer comigo, com a minha palavra, com quem eu sou, com as coisas que eu quero. Quando você tem essa segurança interna que é causado tanto por essa conversa interna mais alinhada, quanto por essa sensação física mesmo do seu corpo, assim, cara, agora eu tô bem comigo, essa autoconfiança, essa sensação de eu consigo, ela vem de uma forma natural. Não é uma coisa que você precisa tentar fazer. Ah, agora eu vou ser autoconfiante. Vocês entendem que isso não existe? É assim, é como se a autoconfiança fosse o iceberg inteiro, e aí as pessoas pegam o que é ser autoconfiante, aí é o jeito que você fala. O jeito que você fala é a última coisa. O que é a primeira? O que é a base? O que é o que sustenta? É o sistema nervoso regulado. Quando a gente fala de sistema nervoso regulado, que é um assunto que eu venho trazendo mais e mais e mais, que existem várias maneiras, assim, de falar sobre isso, meio complexas e meio... Ai, mas eu gosto de fazer de uma forma muito simples, gente, muito simples. Toda vez que eu sei também, a gente tá com muitas informações, né? Ai, é muito vídeo, é muita informação, é muita coisa. Então, tudo que eu falo, eu gosto de trazer da forma mais simples possível. Eu tive, né, uma formação de desenvolvimento pessoal hoje, esse ano, 6 meses, e eu gosto de resumir isso em, assim, o mínimo possível para que vocês entendam e pratiquem isso. Não que vocês fiquem só, tipo, com mais conhecimento, conhecimento, conhecimento. Porque, para mim, e vendo, assim, a cara de cada um de vocês, você não precisa de mais conhecimento. Você precisa sustentar o que você já sabe. Você precisa colocar em prática as coisas que você já aprendeu. Não criar novas coisas e uma nova ideia que vai mudar tudo. Não, é voltar para essa segurança interna. Então, vamos lá. Essa parte do sistema nervoso regulado, todo mundo os arrasa. Toda vez que vocês falam, eu me animo. Então, voltando para essa parte, né, que a autoconfiança, que é o que você precisa para sustentar esse potencial que existe dentro de você, ela só é possível de ser expressa genuinamente, porque existem, sei lá, cursos de autoconfiança que você vai, faça um date com você mesma, passe um monte de maquiagem e blá blá blá. Tipo, cara, para mim, de novo, ponta do iceberg. Ah, não é importante? Legal você fazer isso algumas vezes, a gente até tem, né, no Rê, a gente tem esses rituais, assim, mas é a ponta do iceberg. Qual que é a base? Um sistema nervoso regulado. Simplificando para vocês, o que é o sistema nervoso regulado? O sistema nervoso regulado, gente, é em vez de você ter uma reação à vida, né? As coisas que acontecem na sua vida, essa reatividade, esse estado de sobrevivência, porque só para vocês entenderem, quando o nosso sistema nervoso está desregulado, ele tá. Você tem uma sensação constante, e quero ver se algumas de vocês sentem isso, uma sensação constante de inquietação. Tipo, cara, não tá tudo bem. É um estado, isso se chama, né? Estado de sobrevivência, fight or flight, que é luta ou fuga. Esse estado de, tipo, uma ansiedade meio que constante, mesmo no dia que tá meio que tudo bem, lá no fundo, parece que tem uma coisa que, tipo assim, cara, é uma ansiedade, é uma inquietação e é uma rapidez, assim, sabe? E esse sistema nervoso desregulado não é só essa questão da ansiedade, dos pensamentos intrusivos e de várias coisas, sabe? Uma mente muito rápida, muito inquieta, não é só isso. Mas é também você não conseguir, mesmo nos momentos que você tá bem, que tudo tá fluindo bem, que, sei lá, você tá num momento lá super bom, você não consegue relaxar. Você não consegue estar no momento presente. Você não consegue contemplar a natureza. Parece que falta, é uma coisa meio instável e tal. Então, assim, eu falo do sistema nervoso regulado e de ter essa atenção com o corpo, de você voltar um pouco para esse momento, né? Que eu vou trazer uma prática, porque para mim isso é muito prática e vivência para isso, porque não adianta a gente só entender com a mente pilares de autoconhecimento, não adianta a gente falar sobre todas as coisas e, de novo, ter todas as informações que vocês podem ver num livro, num documentário, blá, 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 se o seu corpo não entendeu o recado, se o seu corpo não se sente seguro com você mesma, se você dentro de você não tem uma sensação de tipo, cara, relaxa, calma, eu tô aqui por mim, eu posso relaxar nesse momento, eu não tô em ameaça, porque o nosso corpo ele tá acostumado, né, sempre estar em um estado de sobrevivência por toda a nossa história da humanidade, a gente genuinamente precisou estar, né, no estado de sobrevivência a maior parte da nossa história mesmo, mas agora a gente não precisa mais.
Só que como que a gente ensina para o nosso corpo que a gente não precisa mais, né? Então, eu gostaria de trazer 5 minutos de uma prática só para vocês conseguirem realmente voltar para essa sensação de estar segura no seu próprio corpo. Eu nem chamo de meditação porque é algo bem rapidinho, só para vocês sentirem o que pouquíssimas respirações já faz, tá? Então, nesse momento, eu só quero que vocês parem um pouco, fechem os olhos, relaxem as mãos, relaxem aqui os ombros, para de escrever um pouco, solta o ar, senta numa postura minimamente confortável, a gente já vai voltar a conversar. É só realmente esse momento de falar para o seu corpo que tá tudo bem. Nesse momento eu te peço que você respire profundamente pelo nariz. Respira todo o ar do seu nariz. Todo o ar. Segura um pouco. Solta com a boca aberta, soltando todo o ar. Você sempre exala mais devagar que você inspirou, tá? Inspira pelo nariz, exala pela boca. Três últimas vezes, agora com a mão no coração. Traz sua mão mesmo para o seu peito, que isso é provado, que acalma, que você tem uma sensação de estabilidade maior, trazendo a mão para o seu peito, inspirando profundamente. Exala com a boca aberta e agora trazendo mentalmente, se falando, eu tô segura agora. Continua com essa respiração profunda, trazendo para o seu corpo a sensação de tá tudo bem. Eu tô aqui por mim. Uma última respiração profunda. Tá tudo bem, eu tô segura, eu tô aqui por mim. Relaxando a mão, devagarzinho abrindo os olhos. Alguém sentiu alguma diferença em fazer 5 respirações? Gente, são 5 respirações. Imagina o que é isso todos os dias, por 15 minutos, 5 minutos. Até chorei. É muito louco, porque o nosso corpo pede por isso todos os dias. Mas a gente não tem. E isso que a gente vai fazer, uma prática ainda. Fiquem aí, vocês vão ver, mas isso foi só para trazer para esse momento, trazer uma mínima sensação de tipo que o seu corpo te pede todos os dias para sentir, mas que a gente tá de novo, cara, com 1 milhão de coisas e não é sua culpa, tá? Uma das coisas que eu mais quero deixar claro aqui é que a gente, muitas vezes, por saber do potencial que você tem, por saber o que você deveria fazer, por saber tudo que você poderia estar vivendo se você confiasse em você mesma, eu sei que muitas vezes vem uma culpa muito grande, né? Vem uma sensação de, tipo assim, cara, eu estou errada. Tipo, porra, eu que não tô conseguindo fazer. Que merda, né? Uma frustração, uma culpa. Eu já falei isso em todas as aulas, eu falo isso, eu tento lembrar minhas alunas todos os dias, porque é muito real. A culpa gera culpa. A culpa nunca é útil, nunca vai ser uma utilidade prática benéfica na sua vida você se sentir culpada com você mesma. Se a culpa quisesse o seu bem, sabe? Se ela falasse assim, não, se você vai se sentir culpada, é para transformar em uma ação prática para que você mude da próxima vez. Não acontece isso. A culpa gera o mesmo sentimento que ela trouxe, que é você continuar nesse ciclo de frustração. Por quê? Porque culpa e segurança faz sentido? Se segurança é a base de autoconfiança, autoconfiança é a base para você viver o seu potencial, faz sentido sustentar a culpa na sua vida? Faz sentido sustentar essa sensação de frustração, de não, eu não vou conseguir, eu já tentei, ah, não, faz sentido? Prático, racional? Não faz sentido. Se a base é segurança, o máximo de segurança que você puder dar para você, para sua vida, para o seu corpo, o máximo de sensação de eu tô aqui por mim, o que que eu posso fazer hoje por mim? O que que eu posso fazer hoje por mim? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre, quando eu não tô num dia bom, quando eu tô num dia bom, mas principalmente quando eu não tô. O que que eu posso fazer por mim hoje para eu me sentir melhor comigo mesma?
O que eu posso fazer por mim hoje para me sentir mais segura comigo? Como que eu posso hoje confiar mais em mim? Como que eu posso provar que eu me tenho, que eu tô aqui por mim e que eu não preciso de tantas coisas e ter essa sensação de inquietação tão grande porque eu tô aqui no meu corpo e eu consigo ter essa sensação de segurança interna. Porque o que a gente mais busca na vida, cara, isso é muito real, tá? Isso é muito, muito, muito real. Não é a pessoa, não é o emprego, não é, sei lá, nem a viagem. Olha que eu amo viajar, eu amo viajar. Mas não é isso que a gente busca. A gente busca, no fundo, tá bem com a gente mesma, cara. Tá bem com a vida, sabe? Tá leve, livre e feliz. Que é meu lema. Meu lema é assim: autoconhecimento para uma vida leve, livre e feliz. Porque com a vida leve, livre e feliz, você faz mais dinheiro. Você faz. Você se relaciona com pessoas mais legais, você viaja para lugares incríveis, porque você tá bem com você mesma, porque você confia em você mesma, porque você se tem para sempre, porque dentro de você existe uma sensação de segurança e de capacidade interna, porque você regulou o seu sistema nervoso, que essa mini prática que eu fiz com vocês é mini, mas tem práticas mais robustas que você consegue fazer de uma forma mais profunda, e não tô falando de longos tempos não, pode ser 15 minutos diários, mas é com a intenção certa e é da maneira certa e é dessa organização e desse passo a passo. Então existem ferramentas que vocês podem aplicar que não são isso eu acho muito louco, né? Quando a gente pega para ler um livro, e eu sou muito fã de ler livro, tá? Mesmo, eu amo ler livro, eu amo ver documentário, eu super vejo, assim. Só que às vezes eu sinto, que é o que eu falei no começo da Masterclass, a gente tem tantos conhecimentos, tantas coisas que a gente pode fazer que na prática a gente não faz nada. Tipo, tá, existe esse caminho, mas existe esse. Qual que eu sigo? Tipo, é meio difícil, né, de escolher e de sustentar um caminho, que daí, não. O negócio é acordar 5 horas da manhã. Esse que é o negócio. É acordar às 5 horas da manhã e isso que vai transformar a minha vida. Aí você vai lá, uma semana. Legal, pô, vamos lá, 2 semanas, você acordou às 6. Não, quer saber? Foda-se, não vou mais. Não, não, não. Na real, o negócio é, sei lá, tem tanta coisa. Fazer afirmação. Afirmações no espelho. Aí você vai, aí você vai. Eu sou forte. Aí, tipo, mano, eu sou forte. Não, vamos lá, eu consigo fazer esse negócio. Gente, enfim, vocês entenderam. Eu posso falar isso sobre 1 milhão de coisas, 1 milhão de ferramentas. E para mim isso é muito louco, porque né, eu venho estudando muito sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Só que assim, quando você não tem uma coisa que você segue, e sim um pouquinho de cada, a sensação é que nada nunca é suficiente, porque não é. Porque não é aquela ferramenta solta que vai fazer. Não é aquilo. Sabe o que que é? É a constância, que é o segundo ponto, né? Eu trouxe esse grande primeiro ponto da autoconfiança e o segundo ponto desse movimento e dessa constância que gera a clareza, que eu já vou explicar o que que isso significa. Mas só para encerrar esse primeiro ponto. Deixa eu ver se falta alguma coisa a falar sobre confiança. Não, acho que é bem isso, assim, é só para encerrar essa questão da culpa que eu trouxe, né? Já que a confiança, né, que a autoconfiança, que essa sensação de segurança interna é um dos primeiros pilares para você conseguir de fato sustentar esse potencial e ter esses hábitos que você quer ter na sua vida, porque é isso, né? A nossa vida se baseia em hábitos, em rotina. Você vai, por exemplo, vamos supor, tá? Eu vou pegar um sonho aqui. Quer viajar pelo mundo. Você quer, sei lá, conhecer X países. Existem algumas coisas que você precisa fazer para isso, sei lá, aprender inglês, ganhar dinheiro com isso, tipo, existem algumas coisas que você precisa fazer para isso. Para você fazer essas coisas, na prática, você vai precisar de um planejamento estratégico e de hábitos que sustentam até isso chegar, né? De uma forma muito simples, tá, gente? Eu tô falando, obviamente, que não é instantâneo, mas assim, eu tô falando que de uma forma geral, é assim que acontece a organização das coisas e dos nossos planos. A gente tem um plano, a gente tem um planejamento estratégico, que, né, o que eu sempre trago aqui é a reunião comigo mesma, que é essa base do planejamento estratégico, e com isso a gente tem hábitos práticos para sustentar essa decisão. O problema é que muitas vezes você já tem noção de quais hábitos são esses. De quais hábitos são esses que você quer sustentar diariamente para chegar em X lugar. Então a questão não é só ter esses hábitos em mente, é aprender a sustentar internamente, né? Que é tudo que eu estou trazendo aqui, que é a autoconfiança. Então, só para encerrar a questão da autoconfiança, é uma chave muito grande, porque quando você consegue ter essa noção de que é com a autoconfiança que você vai sustentar esses hábitos, você vai fazer de tudo para confiar em você mesma e nada que você tire a sua confiança. O que que eu quero dizer com isso?
tudo que você puder fazer que vai confirmar que você confia em você mesmo. Então, eu sei que isso é clichê, cara, mas é muito real e os clichês não são à toa. Se você falar pra você, eu vou ler 5 páginas desse livro agora, eu vou sair daqui 5 minutos do celular, eu vou beber 2 litros de água, que seja, tanto coisas minúsculas quanto coisas grandes, o máximo que você faz o que você se comprometeu a fazer, e mesmo que você comece com coisas minúsculas, minúsculas mesmo, vai gerar, é como se a gente tivesse dentro de nós, assim, um patinho de confiança que a gente vai colocando, que a gente vai todos os dias lá colocando, e mesmo que sejam coisas que hoje você já faz, tá ligado? Vamos supor, você já faz exercício, você já, sei lá, cozinha pra você mesma, você já faz algumas coisas, você ignora as coisas que você faz, né? Você só olha porque você não faz. Então, vamos começar primeiro olhando porque você já faz, porque eu tenho certeza absoluta que tem muitas coisas que você já faz. Então, só de você olhar para o que você faz, a caixinha de confiança já muda. E você sente, cara, peraí, não é tanto assim também, né? Não é que eu nunca faço o que eu me comprometo, é que eu quero muitas coisas, e beleza, vai ser um processo para chegar até lá, mas eu já faço várias coisas também. Vocês entendem, então, que quando a gente olha com esse olhar da autoconfiança, que é essa base da segurança interna, todo o resto é com esse olhar, esse direcionamento. Como que eu posso confiar mais em mim mesma? Como que eu posso provar pra mim que eu confio em mim mesma? E a mesma coisa, né, de quando a gente, sei lá, trata uma amiga muito mal por anos e anos e anos e anos, aí do nada a gente quer que ela volte a confiar nela. Tipo, meu, calma. Você bateu nela por anos, você xingou ela por anos, não é de uma hora para outra que ela vai gostar de você de novo. Você precisa ter uma calma para que ela tenha o tempo dela, para que você tenha o seu tempo para voltar a confiar em você. Então não é tipo, porra, eu não me trato bem internamente, eu erro e já falo, eu sou a pior pessoa do mundo por errar, eu tenho uma relação péssima comigo mesma, aí eu quero conquistar todos os meus sonhos me tratando bem. Tipo, peraí, seu corpo vai demorar um tempinho para acostumar, e a paciência é uma dádiva, e é mesmo. A paciência de você estar nesse processo, de voltar a confiar em vocês, de você falar, calma, vai demorar o tempo que for, mas eu confio em mim, e eu confio na minha capacidade da mudança, e eu confio nesse tempo que vai demorar para eu voltar a confiar em mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque não esteve bem por muito tempo, né? A forma que você se tratou internamente por muito tempo, às vezes, foi muito negativa. Então, como que você quer, né, de uma hora para outra? Eu sou muito contra essas mudanças de um dia para o outro. Eu sou muito a favor de viradas de chave. Elas direcionam a gente para muitas coisas positivas, mas essa coisa que falam assim que de um dia para o outro absolutamente tudo vai mudar, é mentira. Agora, de um dia para o outro, você pode ter a decisão, e com a decisão, tudo pode mudar em um tempo muito rápido. Isso sim, isso eu concordo 100%. Isso eu concordo 100%. Então, assim, eu sinto que quando você lembra disso, quando você lembra da sensação interna de que é com a autoconfiança e com essa sensação de segurança interna mesmo que você vai conseguir conquistar essas coisas, como eu já falei, você tenta fazer de tudo para primeiro não se tratar mal internamente. Essa é a base de tudo. Sempre é, gente. Sempre é a base de tudo. Você se pega se tratando mal, você se pega se xingando, você se pega, sei lá, falando, ai, qualquer coisa, você para, como uma criança a gente faz. Cara, eu vou continuar falando assim comigo? Faz sentido eu falar assim? Eu tô acreditando no que eu tô falando? Primeiro é isso. Sempre quando a gente tem esses pensamentos de autossabotagem, pensamentos de questionamentos, ai, será que eu consigo? Ai, será que eu mereço? Eu tô acreditando nisso que eu mesma tô falando? Porra, eu sou foda, olha a minha história, olha tudo que eu já vivi, olha a mulher que eu sou, olha todas as coisas que eu tive que processar, as dores, as delícias que é ser eu. Eu acredito que não vai dar certo, genuinamente. Quando você para e meio que coloca essa resistência, essa autossabotagem em xeque, olho no olho, e entendendo que essa autossabotagem, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Nenhuma parte sua te quer mal. Nenhuma parte sua quer o seu mal. Todas as suas partes que estão tentando te puxar para trás querem o seu bem, sabia? Elas querem o seu bem, só que elas estão com medo. E o bem para elas é num conforto que para você não é mais confortável, mas é o bem para elas. Então, essa é uma das coisas mais importantes, porque quando tem essa autossabotagem muito grande, essa resistência muito grande, você já vê, tipo, caraca, tem uma parte minha me puxando para trás. Tem uma parte minha que quer o meu mal. Ela não quer o seu mal. Ela tá tentando te proteger, mas de algo que não é mais proteção. É que para você, você quer mudar de nível. Você quer ir para um outro lugar, um outro patamar. E esse outro patamar, ele é desconfortável, tá? Ele é desconfortável. Para você, vamos supor, viajar pelo mundo, você vai ter que passar por vários desconfortos. E para essa parte que tá com medo, ela não quer.
Ela acha que vai ser horrível e ela quer te proteger daquilo. Então entenda, as resistências e autossabotagens nada mais é do que uma parte sua com muito medo. O que que a gente faz com uma parte com muito medo? Traz segurança, cara. Calma, eu tô aqui por mim, eu sei que você tá com medo, mas eu vou conseguir. Olha tudo que eu já consegui, olha tudo que eu já passei. Volta pro corpo, volta para essa sensação interna de não é com uma luta interna, não é com uma guerra interna que eu vou conseguir sair desse ciclo de autossabotagem. Não é com uma guerra interna que eu vou parar de me sentir frustrada comigo mesma, pelo contrário, é aceitando que isso vem de uma parte minha que quer meu bem. Vocês entendem o quanto isso é inovador e quanto isso é uma outra perspectiva da forma que você se trata? Essa foi a maior virada de chave. Ah, eu amei. Bom, vamos lá. Deixa eu só beber uma água. Hum. Então, esse é o primeiro ponto da aula, tá? Autoconfiança, sistema nervoso regulado, segurança interna e o conhecimento de que nenhuma das suas partes, nenhuma dessas maiores resistências e autossabotagens querem o seu mal. Elas só querem te proteger. E se elas só querem te proteger, você tem que agradecer elas. Falar, cara, obrigada por tentar me proteger. É que não é por aqui que eu quero ir. Não é aqui que eu quero ficar. Eu quero ir pra lá, ó. Eu quero viajar. Eu quero ganhar muita grana. Eu quero ter relações massa. Eu quero, sei lá, ser super saudável, eu quero coisas grandes. Eu sei que você tá com medo disso, porque é de fato desconfortável, mas a gente vai conseguir construir isso diariamente com o conforto necessário. Também não vai ser de uma hora para outra justamente por isso, não seria um choque, né? Não é por um choque, é devagar. E essa paciência em sustentar esse devagar é a chave do sucesso, é a chave de você conseguir de fato sustentar isso a longo prazo. E não só ser uma virada de chave que você vira e depois esquece. É por isso, né, que no Reconect a gente tem esse acompanhamento de 2 em 2 semanas no Zoom, que a gente esquece, né? A gente esquece. Já esqueceram de alguma coisa? Já lembraram e esqueceram? Então, como que a gente não esquece? Tendo isso todos os dias. E esse segundo ponto, gente, é sobre o movimento, tá? Então, a autoconfiança é a base de tudo, o sistema nervoso regulado é a base de tudo, só que o que sustenta, que é exatamente o que eu tô falando aqui, o que sustenta esse movimento na prática, o que sustenta essa autoconfiança na prática é o movimento. Porque quantas vezes, e eu quero que você realmente se pergunte, quantas vezes você já teve uma ideia, ou várias ideias, ou você já teve até a ideia de um plano e como seria e tudo mais, ou até começou, só que faltou a sensação de eu tô pronta, ou faltou a sensação de, tipo, de clareza mesmo, de quais seriam os próximos passos, como que eu organizo isso, mas daí volta pro será que eu sou capaz? E volta pra falta de autoconfiança que a gente já falou. Muitas vezes a gente procura essa segurança, essa certeza e essa clareza no pré das ideias, né? Então, você teve uma ideia. Ó, deixa eu perguntar para vocês, alguma ideia que vocês já tiveram? Tipo assim, qualquer ideia. Me conta aqui no chat, qualquer ideia que você já teve, que você tentou tirar do papel, pode ter começado ou não, mas não conseguiu sustentar. Empreender. Ok, Flávia. Empreender, posso falar sobre isso? Empreender também. Começar. Pô, beleza. Empreender. Eu vou falar isso então. Gente, vamos lá. Pô, é que daí esse assunto eu amo mais que tudo, né? Vocês pegaram um assunto foda, mas vamos lá. Empreender. Qual que é a primeira coisa que quando a gente quer empreender, que daí é, sei lá, criar conteúdo, ter sua própria coisa, ter seu próprio emprego, né, empreendimento, empresa, a primeira coisa que vem é uma sensação absurda de eu preciso ter o plano perfeito, a clareza perfeita, o próximo passo, eu preciso me sentir a pessoa mais pronta do mundo, não é? Parece que existe, e aí a gente planeja, aí você começa a planejar, você faz o branding até, tá ligado? Você faz tudo. Aí você planeja as coisas grandes e não sei o que, e cada ideia, e a fonte que você vai usar. E quando você vai postar um vídeo, é tipo, ai, mano, mas eu acho que ainda falta uma coisinha, peraí. Falta uma informação, falta uma coisa, falta. Porque a gente tem uma crença por falta de autoconfiança, tá? Por isso que eu sempre falo que volta nisso, sempre volta nisso. Volta de falta de autoconfiança, falta de conexão com você mesma. Essa é a base de tudo, como eu já falei. Mas a gente tem essa crença de que vai acontecer alguma coisa que você, antes de começar, vai ficar com mais clareza e vai ficar melhor. E aí, quando você for começar a empreender, que é esse exemplo que eu tô dando, quando você vai começar a empreender, vai ser muito bom, vai nascer muito bom. E ó, gente, posso falar uma coisa? Esse ano, além, né, de todas essas coisas que eu estudei muito sobre business, né, que eu tô apaixonada em aprender cada vez mais sobre isso. E uma das coisas que eu mais vi em pessoas de sucesso, assim, de sucesso que eu falo, tipo, caralho, pessoas de sucesso é agir mesmo sem saber
exatamente como, mesmo sem saber como isso vai dar, mesmo sem ter a certeza, mesmo sem se sentir pronto. Tem uma frase muito clichê, mas que eu amo, que é: você não se sente pronto, você se torna pronto no movimento. Isso não é só sobre empreender, é sobre qualquer outra ideia, sobre qualquer outra coisa. É sobre igual, cara, aprender piano. Bota fé, você não vai conseguir aprender piano pensando no piano na tua cabeça e planejando o piano e as coisas. É tentando lá e errando pra caramba. Como você vai errar em empreender, como você vai errar em criar conteúdo, em qualquer coisa que seja, tá? Qualquer coisa que seja, você vai errar muito. E a gente não quer errar, né? Óbvio, a gente tem essa sensação interna de tipo, eu quero fazer bem, eu quero fazer bem feito, aí vem a perfeccionista, não vem. É essa parte que quer fazer bem feito. Se a sua parte quiser fazer bem feito, ela vai começar e fazer errado, até fazer bem feito. Ela não vai planejar na cabeça dela até que isso dê certo. O perfeccionismo, ele é inimigo do perfeccionismo, né? Ele é louco, porque se você quisesse de verdade ser perfeccionista, você ia fazer tão ruim até ficar bom. Mas não, o perfeccionismo quer ficar bom só na própria cabeça. Então, por que que eu trouxe isso sobre empreender, especificamente, né? Porque vocês falaram, mas por que que eu trouxe isso sobre o movimento? Porque a maneira que você sustenta a autoconfiança na sua vida é a partir do movimento. É a partir de já começar, é a partir de ações diárias que não é esperando por algo. Uma das coisas, assim, também que eu mais vejo de pessoas de extremo sucesso, e quando eu falo de sucesso, eu, chat, não tô falando de pessoas só com muito dinheiro. Só. Muito dinheiro é importante? Pra caramba! Muito importante. Mas para mim não é a base de tudo. Não é. Tipo, pra mim é ter boas relações, é estar bem comigo mesma, é estar feliz, é curtir minha vida, é ir pra praia. Hoje eu fui pra cachoeira, pra praia. E, tipo, cara, isso pra mim, isso que é o mais importante. Ter muito dinheiro pra viver tudo isso, mas não o contrário. Não pra, tipo, comprar 1 milhão de bolsas. Não tô falando que eu sou contra isso, mas eu não tenho essa pira. E por eu não ter essa pira, as pessoas que eu olho que têm muito sucesso são pessoas que também estão bem, sabe? Que têm sede de viver, que aproveitam a vida. E algo que eu vejo em todas elas é que elas são muito fazedoras, é que elas são muito, tipo, não perfeccionistas, não no sentido de fazer as coisas mal, mas no sentido de fazer e depois ver. Então, esse sentido, né, que eu trouxe da autoconfiança e de já começar com ações práticas na sua vida que você consiga sustentar essa autoconfiança, que você consiga sentir essa segurança no seu corpo, que você consiga se passar mesmo essa sensação que eu estou trazendo aqui de capacidade interna, de sustentação interna, é através desses pequenos movimentos diários, né? Desses 15 minutos diários que você vai conseguir ter essa sensação de mais um dia eu me comprometi com a minha palavra. Não é um final de semana que você faz algo que vira tudo, entende? É a partir desse movimento constante. Porque tem uma das coisas que eu também mais gosto de falar, que a constância não é o máximo de dias que você faz algo. Então não é, ai, de 1 a 90 dias, você sem quebrar, segue com. Não, a constância é o quanto você, mais rápido você volta do dia que você não fez, do dia que você deixou de fazer. Isso que é a verdadeira constância. Porque a constância existe em altos e baixos. Esse é um outro clichê que a gente pode ter visto um vídeo sobre, mas não integrou. Pode ter visto né, falar sobre, mas você pratica isso na sua perspectiva diária? Você pratica isso de verdade no seu dia? Você entende que a constância não é um processo perfeito de continuidade? A constância é cheia de altos e baixos. Você vai precisar de uma paciência enorme para conseguir sustentar esses altos e baixos. E eu tô falando sobre isso porque se conecta muito com a autoconfiança, que se conecta também com essa palavra que tá voltando, que é o autoconhecimento, que é voltar para dentro, que é a sensação de eu me tenho, eu sei quem eu sou, eu gosto de quem eu sou, eu me conecto com quem eu sou, e a partir dessa conexão, a partir dessa sensação, eu tenho a paciência necessária para mudar, eu tenho a paciência necessária para sustentar a demora que vai ser, mesmo que essa demora sejam 3 semanas lá, todos os dias, tentando fazer reunião comigo mesmo, e tá chato, chato, até não ficar mais chato. Numa época eu corria, e tipo, hoje em dia eu parei de correr, mas eu lembro que, cara, era bizarro, assim, meses, não meses, assim, mas uns 2 meses, foi insuportável a corrida, insuportável. Até um dia não ser mais. Não sei mais, tipo, do nada começou a ficar gostoso. Eu parei de ficar sem fôlego. Mas, gente, os primeiros 2 meses foi insuportável. E eu acho que isso é todas as outras coisas da nossa vida. Eu também, né, quando eu tava começando a aprender piano, porra, chato você ser ruim. Você tá criando conteúdo, é chato você ver um vídeo, não tá tão bom. Mas se você vai lá e posta, ou se você vai lá e faz essas coisas que você é ruim nesse começo, que depois você desbloqueia, cara, a sensação de orgulho interno e a sensação de, olha, eu consegui passar por isso é absolutamente
descritível. Então, esses dois são os grandes pilares para a gente viver a partir do nosso potencial. A autoconfiança que vem do sistema nervoso regulado, que vem de você sustentar internamente, que vem de você ter essa segurança interna e o movimento necessário, a constância, que a constância vem, que, né, eu já falei para vocês que com a reunião comigo mesma diariamente, que é 15 minutos diários, você consegue aplicar isso de uma forma muito mais simples, e sem pegar 1 milhão de ferramentas aleatórias e tentar juntar e, tipo, só seguir 15 minutos diários, uma coisa que tem perguntas, começo, meio e fim, sabe? Uma coisa extremamente simples e que gera essa confiança dentro de você. E a partir disso, gente, com esses dois pilares, é para que você precisa, a partir disso, ter um porquê muito grande, né? Eu queria lembrar vocês aqui nessa última vivência de do seu porquê, de verdade, sabe? Porque muitas vezes a gente tá também nessa correria da vida e sobrevivendo pô, tem muita dificuldade. Esse ano foi uma loucura para várias pessoas, esse ano foi super difícil. E às vezes você acaba esquecendo mesmo o porquê desses sonhos grandes, o porquê você quer viver essas coisas e você precisa voltar para essa sensação interna do porquê. Então, para finalizar, eu quero fazer uma mini meditação também de 5 minutinhos para vocês conseguirem sentir isso na prática. Então, só 5 minutinhos, uma última vez, fechando os olhos. Sentando numa postura bem confortável. Relaxando bem os ombros. Relaxando, soltando o ar. Agora o corpo mais relaxado, depois de receber tantas informações novas, depois de estar integrando num momento tão inesquecível mesmo na sua vida, que pode sim ser um antes e depois. Gostaria que você se focasse em como você está se sentindo, quais sensações estão passando pelo seu corpo. E até antes de você se conectar com os seus sonhos, eu gostaria que você, com a mão no seu coração também, se pedisse perdão. Repetia-se internamente. Eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as vezes que eu me tratei mal internamente. Eu sinto muito por todas as vezes que eu duvidei de mim. Por todas as vezes que eu passei por cima dos meus limites, das minhas feridas, para agradar alguém, para deixar de lado algo que eu sei que era importante para mim. Me perdoa por eu não ser quem eu sei que eu posso ser. Me perdoa por não sustentar a vida que eu gostaria de ter, mas é porque eu ainda não sabia do que eu sei hoje. Eu sou grata por ser quem eu sou. Eu sou grata pela minha história. Repete isso internamente. Eu sou grata por mim. E eu me amo. Eu me amo com todo o meu coração e eu vou provar isso para mim todos os dias. Eu vou provar isso para mim enquanto eu realizo os meus mais grandes sonhos. Enquanto eu faço acontecer. Enquanto eu confio em mim e sustento a vida que eu quero ter na prática. E que vida é essa que você quer ter? Agora eu te pergunto. Qual que é esse seu grande sonho ou esses seus grandes sonhos? Gostaria que você se imaginasse em algum deles. Trouxesse mesmo para esse sentido aonde você está, o que você está fazendo, com quem, o que está acontecendo na sua vida. Qual sensação que você sente realizando esse sonho? E principalmente com uma sensação interna de, cara, eu sei que eu consigo. Eu sei que isso é possível. Eu sei que eu tenho capacidade interna genuína de que isso se realize. E eu vou tomar a decisão para conseguir realizá-los. Eu vou.
Então, falar isso para você mesma, voltar a ter essa sensação de sede de viver e de conexão com os seus sonhos. E para finalizar, dando um abraço em você mesmo, para se lembrar desse momento, para lembrar de quem você é, do que você quer, do que você é capaz, com esse abraço apertado e essa sensação de, cara, tá tudo bem, eu consigo, eu tô aqui por mim. E a partir dessa minha boa relação comigo mesma, todo o resto vai se construir. Soltando esse abraço no carinho. Ah. E aí, devagarzinho, abrindo os olhos, no seu tempo. E aí, pegando o seu caderno, só escrevendo uma pergunta. Para depois você responder, que é: quais são esses meus grandes sonhos que eu sei que eu vou realizar? E se você ainda não sabe, se você ainda não tem 100% dessa sensação de segurança, você vai ter. Segurando o choro, não precisa segurar, Lê. E essa sensação genuína de eu vou conseguir. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem quais são esses sonhos. E depois eu conto para vocês do Reconex, que eu sei que vários de vocês estão esperando só por isso. E depois eu vou responder várias perguntas com a minha mãe, que tá aqui do meu lado, pra gente ver como tudo isso se materializa na prática, né? Como a gente sai também de voltar a ser só ideias e uma grande inspiração e conseguir ser de fato uma coisa que você sustenta na prática, que essa é a minha grande intenção aqui. E aí eu já respondo as perguntas depois. Bom, vidas. Ó, eu vou já respondendo aqui. Depois que a maioria já responder, agora que a maioria já respondeu, depois vocês podem responder com mais profundidade. Mas justamente o não saber esses sonhos é o que o autoconhecimento traz. Muitas vezes não é que a gente não sabe, é que a gente não está conectada com eles. Esses sonhos, eles existem em cada um de nós. A gente é movido pelos nossos desejos, nossos sonhos, o nosso propósito. E se você não sabe, é porque justamente o autoconhecimento é ainda mais essencial para a sua vida. E quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou falando de uma ideia é, assim, grande, aleatória. Eu tô falando que dentro do Reconnect a gente tem esse autoconhecimento na prática, sabe? A gente tem não só exercícios práticos de autoconhecimento, mas como eu já falei, a reunião comigo mesma, que é esse nosso método base. Então, eu vou trazer aqui sobre o Re, e eu sei que vários de vocês, né, como a gente já falou, é a única vez que a gente tá abrindo o Reconnect nesse ano, oficialmente, assim, e ainda com a Black Friday, porque a gente nem pensou, assim, realmente em ficar tanto tempo sem abrir, mas a vida aconteceu e a gente estava muito focada, assim. Então, eu quero trazer para vocês como tudo isso que eu falei se materializa em algo prático, porque uma coisa que eu fico muito preocupada, assim, de modo geral, é como então de fato a gente vai sustentar isso diariamente, né? Como então de fato, quando eu estiver lá, beleza, agora eu tô aqui, eu tô com, tipo, muita inspiração, mas e depois? Tipo, e daqui uma semana, eu vou conseguir manter isso? E sem comunidade, sem, né, esse passo a passo, eu acho muito difícil, tá? Genuinamente, eu acho muito difícil. Então, assim, o Reconnect, ele é um programa de autoconhecimento, ele é um programa que tem esse método muito prático, que a base de tudo é a reunião comigo mesma diariamente. É esses 15 minutos diários que você integra esses três pontos principais: o sistema nervoso regulado, que é o que eu já trouxe para vocês dessa segurança interna. Então, você vai sentir todos os dias, vai estar regulando o seu sistema nervoso para sentir mesmo essa sensação de segurança interna, que isso gera uma autoconfiança, que isso gera uma sensação de capacidade interna. São três pilares: o corpo, a mente, que é você ter uma boa relação com você mesma, esse é um dos pilares
claros do Reconnect, que é você realmente conseguir ter dentro de você uma sensação de, cara, eu gosto de quem eu sou a minha melhor amiga, eu sei quem eu sou. Então, essa sensação mesmo de capacidade interna é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o planejamento estratégico. Então, você tem um momento dentro da reunião comigo mesmo, que, de novo, é 15 minutos diários, mas por ser 15 minutos diários e todos os dias, você consegue cada vez mais aprofundando e é muito, muito, muito foda. Porque esse planejamento estratégico é para você conseguir, de fato, realizar esses planos e tirar essas coisas do papel e não só ficar com essas 1000 ideias do que poderia ser, tá? Então, a reunião comigo mesma é essa metodologia que eu e minha mãe, que já vai aparecer, a gente desenvolveu e essas 2000 mulheres já validaram, porque é algo que você não precisa de motivação para fazer. Você não precisa, num dia que você está se sentindo muito bem e blá, 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 inspirada, extremamente prático e é uma coisa que você em qualquer dia consegue fazer. E esse que eu falei é a base do Reconex, mas o Reconex, ele é esse programa que tem o curso completo de autoconhecimento, que tem os encontros do Zoom de 2 em 2 semanas comigo e com a minha mãe, que tem aulas ao vivo de breathwork, que é esse trabalho de respiração que está absolutamente embasado e comprovado que não só ajuda na ansiedade, em várias coisas, mas também traz essa sensação de segurança interna. E a gente tem a comunidade no Whats. Então, tudo no Reconnect, ele foi pensado para que você consiga sustentar tudo isso que eu estou falando na prática, para que não seja mais um conhecimento teórico, não seja só uma aula que você vai ver e tá, mas será que eu vou conseguir de fato aplicar? Será que tudo que foi pensado no Reconnect para que você aplique, para que você realmente consiga ter essa sustentação interna que você vai conseguir aplicar. Então, o Reconnect, ele surgiu de uma ideia e ele foi, hoje, porque eu falei para vocês, né, o movimento gera a perfeição. Ele começou como um curso só e hoje ele é algo extremamente validado que você consegue só aplicar na sua vida como um sistema mesmo, sabe? Um sistema que você coloca e com esse sistema meio que ligado na sua vida, ele gera essa sensação de confiança, de capacidade, porque só para vocês entenderem, a nossa maior intenção, assim, com o Rê, com o nosso trabalho, se você quiser já sentar aqui, com o nosso trabalho, com tudo que a gente oferece, é para que você consiga se sentir confiante, para que você consiga se sentir, trazer essa capacidade interna, né? Trazer essa sensação física de tipo, cara, eu sei no fundo que eu consigo, mas eu não tô conseguindo na prática. Então, como de fato eu sustento isso, né? Então, eu queria trazer minha mãe aqui, porque ela é psicóloga há mais de 25 anos, né? Ela traz muito desse embasamento do Reconex para não ser só uma questão prática, de ter toda essa profundidade, mas para que vocês consigam também, a partir desses dois nossos conhecimentos completamente complementares, em algo extremamente prático, aplicar, né, na vida. Quer falar alguma coisa? Exatamente. Bom, então acho que é isso, né? A gente é muito apaixonada pelo nosso trabalho, por essa transformação que a gente já sente em 1 hora aqui de live, né? Como é importante a gente falar sobre isso, né? Como o autoconhecimento é a base de tudo na nossa vida e como a gente vive numa cultura que a gente não tem muito acesso, né? Como que eu faço na prática? Várias de vocês perguntando, mas como que eu lido com ansiedade? Como ter constância? Como? Gente, não é em 1 hora que a gente vai conseguir dizer o como, né? Então a gente desenvolveu esse programa com base em toda a nossa experiência, com mais de 500 mulheres que a gente atendeu presencialmente nos retiros e toda a nossa experiência de vida, para que vocês tenham um como e que a gente esteja juntas. Isso é muito legal no Rei. A cada 15 dias a gente tem um encontro como esse, né, com menos mulheres e a gente responde perguntas, a gente conversa em profundidade, a gente acompanha o processo de vocês. Essa comunidade lá no WhatsApp, eu respondo as perguntas, a gente grava mini podcasts assim, porque realmente é um processo de estarmos juntas. É muito fácil no dia a dia, a gente fala muito disso, né, de autoconfiança, como a gente tem um monte de inveja entre mulheres, né? Como muitas vezes saindo de ambientes seguros fica difícil se sustentar sozinha. Então, comunidade de transformação é esse lugar onde a gente fala: aqui eu vou ser vista, aqui eu vou ser apoiada, aqui eu posso falar das minhas angústias e a gente tá ali todo dia, né? Trocando. Então, assim, são todos esses conhecimentos nossos que estão em aulas super práticas, mas super diretas. Então, tudo que a gente falou aqui está aprofundado lá, junto com essa técnica da reunião comigo mesma e com essa comunidade. Então, é um programa que a gente é muito feliz de ter, assim, de sustentar esses passos. A gente está com esse programa vivo, né, já há mais de 1 ano, com muitas mulheres, e é uma alegria poder abrir agora, né? Esse ano a gente ficou em outros movimentos, a gente ficou mais recolhidinha, mas a gente está muito feliz de estar abrindo aqui com vocês, de receber vocês. E a gente, né, a gente nunca fez desconto de Black Friday, tipo, eu literalmente nunca nem pensei isso, e aí eu fiquei, cara, a gente não abriu nenhuma vez esse ano, e ele é 797, né, normalmente, mas a gente falou assim, cara, a gente pode fazer uma única abertura esse ano com um valor especial, então vocês estão perguntando muito do valor, ele agora tá 12
fez de 61, né? Aham. Então ele tá com R$ 200 de desconto pela primeira vez, assim, de novo, a gente nunca fez isso. Então é um ano inteiro de acesso, você fica um ano inteiro, de 2 em 2 semanas com a gente, você vai cansar de ver minha cara. Aula de breathwork toda semana Sim, com uma professora maravilhosa. então, assim, é realmente para que você não fique mais com uma das coisas que você vai se frustrar de não fazer, sabe? Porque com o apoio, com essa metodologia extremamente prática, não é sobre, eu vou tentar fazer e não conseguir, porque você vai ter muito um passo a passo muito direcionado. Aí você fala assim, Chá, eu não tô conseguindo fazer isso. Aí a gente vai lá, manda no grupo, as meninas vão, vamos fazer um desafio? Então, vamos. Então é muito legal, porque esse movimento que a gente precisa, que tudo que eu falei aqui é sobre esse movimento, é sobre essa autoconfiança, a gente consegue desenvolver isso dentro do Rê, né? E é um ano, como eu já falei, de acesso. Agora eu vou responder mais perguntas, mas a Ingrid vai mandar aqui, tanto no grupo quanto no chat, todas essas questões, gente, de parcelamento e tudo mais, vocês podem falar com a gente, porque isso a gente tem super, né? A gente pode conversar. A Ingrid já mandou aqui. Ai, esqueci do diário, cara! Olha, prestem atenção. As primeiras 50 que entrarem vão ganhar o diário, gente, que é a coisa mais linda do mundo. Aqui, Gente, é ó. a última vez que a gente vai dar o É a diário, porque a única, a gente tá última vez mudando pra para Espanha, não sei Espanha. se vocês sabem. E daí de lá a logística fica meio complicada. Então, É impossível, no caso, não dá. Então, a gente assim, até tentou. falam que esse diário dá muita sorte. É verdade, todo mundo fala, tipo assim, cara, me vendem esse diário, pelo amor de Deus, porque assim, não tem como. Ele é muito bonitinho mesmo, não sei se dá pra ver, mas ele é rosa, ele tá escrito como eu tô me sentindo agora, você vai receber ele na sua casa. E ele é muito especial, assim, porque eu gosto de trazer pra matéria tudo que a gente tá vivendo, né? Então você pode fazer sua reunião comigo mesmo aqui, você pode, né, tem várias atividades práticas de autoconhecimento também no Reconnect que você consegue fazer. As aulas são muito práticas, vocês viram, assim, a maneira que eu dou aula, elas são práticas, você entende alguma coisa importante, você já tem o que praticar, né? Além da reunião comigo mesma diariamente, você tem essas aulas que você pode assistir no seu tempo, da forma que você quiser, que daí você consegue já trazer muitos desses pilares, assim, para a realidade. Bom, vamos lá, então. Agora eu vou responder as perguntas. Deixa eu ver no chat. Vamos lá, peraí, deixa eu abrir aqui. O curso é prático? O curso é extremamente prático. Então, como eu falei, né, o curso de autoconhecimento, ele tem essa base desses pilares importantes que você entendeu. Então, ele tem 5 métodos, 5 módulos. Só que e cada aula tem um exercício prático de autoconhecimento, né? Que pra gente os exercícios práticos são muito valiosos, que daí, para quem quiser entrar numa de tipo assim, cara, eu quero me conectar muito comigo mesma, eu quero realmente profundamente me conectar e tudo mais, tem um espaço para isso. Mas para quem só quer fazer reunião comigo mesma diariamente, participar dos encontros Zoom, também tem como, né? Então a gente tem esses caminhos disponíveis para que você, no seu momento de vida, escolha qual que é o melhor. Mas é isso, assim, a ideia toda nossa é o autoconhecimento na prática, trazer esse olhar para a gente na nossa vida diária. Por isso que a gente pensou em todas as técnicas e ferramentas para isso. Então é muito prático. Exato. E a gente faz um encontro, assim, por ano, pessoalmente, só para as alunas do Reconnect. Então, E o isso ano que vem vai ser em também. julho, um retiro. Exato, vai ser em julho. Então, é muito massa que a gente também se conhece pessoalmente. O link das reuniões são pelo grupo mesmo, pela comunidade. E você tem todas as informações lá quando você entra, você recebe o check-in bem bonito e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Tem algumas meditações, Ellen, a maioria não. Tem algumas meditações bem legais para quem gosta de meditações, mas a Tem um reunião módulo comigo de mesma meditação, não é uma meditação. É um ano de acompanhamento. Pode parcelar no Pix, tem as opções lá. Tem as opções. Não fica maior assim? Não, acho que não. Qual dia da semana que é os encontros? As aulas de breathwork é toda segunda-feira à noite. Os encontros conosco são aos domingos de manhã, porque é o dia que mais gente está disponível. Às 10h30. E sempre fica gravado na plataforma para quem quiser assistir depois também. A gente recomenda muito entrar, né? Porque essa energia do ao vivo é muito boa. Exato. E a gente já vai fazer um agora, então vai ser muito massa, porque, cara, é isso, assim. Só para finalizar, se tiverem mais alguma pergunta, eu respondo. Mas eu sei que dá muito medo de investir em algo que vai ser para você, tá ligado? Investir em algo que, tipo, você sabe que vai mudar a sua vida, você sabe que vai ser um antes e depois, você sabe que vai ser aquela coisa que vai fazer a maior diferença na sua vida, não só em você se tratar bem internamente, em você ter, né, mais autoconfiança e tudo mais, mas para você conseguir, de fato, fazer mais dinheiro, viajar, se sustentar esses sonhos, tipo,
tudo isso vem a partir dessa boa relação com você mesma. E nosso método, vocês viram aqui que eu não sou super, tipo assim, ai, só se abraça e seja, tipo, isso é importante, se abraçar é importante, com certeza. Mas o nosso método é para que você realize essas coisas grandes na sua vida, para que você utilize desse potencial, não ficar numa gaveta. Porque, cara, o que eu tenho mais. Não, nem sei a palavra, não é ranço, é medo, sei lá. Na vida é ver uma mulher que tem todo o potencial do mundo, que eu vejo no olho e falo, tipo, cara, você tem noção das coisas que você poderia fazer, das coisas que você poderia criar, e, tipo, deixar para depois e ficar com uma sensação de não Não, e a gente conseguir, enfim. prioriza investimento em outras pessoas, em outras demandas, e como é difícil a gente às vezes fazer por nós, né? Investir Exatamente. em nós, né? No que Então, realmente eu transforma. sempre me pergunto, assim, todas as decisões. Esse ano eu fiz o maior investimento, assim, da minha vida. E eu sempre me pergunto, Em assim, você, né? em mim, exatamente. E eu me perguntei exatamente isso, tipo, cara, o que que vai acontecer em um ano se eu fizer isso? E o que que vai acontecer em um ano se eu não fizer? Tipo assim, É. um ano atrás, exatamente isso que a gente se perguntou. E as coisas que aconteceram, assim, quando você toma uma ação alinhada com o que você pode fazer, alinhada com o que você realmente sabe que vai ser bom pra ti, são surreais. E, tipo, não é pra todo mundo, mas é se você sentiu o chamado. Eu sei que várias de vocês sentiram, eu sei que várias de vocês já entraram. Garotinho meu, bem-vinda, meu amor! Ó, já ganhou o diário da sua casa, eu tô muito animada. Ah, ó, Isa, a gente só vai abrir agora. Infelizmente, não pode abrir. Não pode. A gente não vai abrir em dezembro. Essa é a única abertura do ano mesmo. É a única, genuinamente. Esse desconto é só 24 horas, né? Uhum. Então, assim, realmente é para vocês. A gente fez essa live para abertura, para trazer um pouco na prática, porque muitas vezes eu, né, crio conteúdo, faço os vídeos, mas as pessoas não têm noção do que é na prática viver isso. Então, pode comprar o produto separado, por enquanto não. Rê, bom, meus amores, então é isso. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Gratidão, gente, que Ó, se tiver alegria. qualquer dúvida também, vocês podem mandar aqui para o nosso suporte. A gente vai estar aqui, tem várias pessoas na equipe. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito orgulhosa, assim, com todo mundo que veio. Eu espero vocês no Rio. Eu estou muito feliz com todo mundo que já está entrando. E vai ser muito bom mesmo acompanhar todas. Um beijo, maravilhosas. Boa noite. Tchau, tchau. Beijos.